Se você chegou nesse vídeo, você também fica um pouquinho encucado, né? Você não fica encucado, não, com esses últimos vídeos que a Britney Spears tem publicado? Tem um vídeo ainda mais recente dela que viralizou, que ela vai pra um banheiro de um restaurante, começa a dançar loucamente, e isso tudo durante um date, né? De acordo com a própria legenda da publicação dela, o cara era horrível e coisa e tal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, fica aqui o meu convite pra você se inscrever, deixar o seu like, tá aqui meu arrobinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade. E agora, bora pro... Separei hoje pra gente reagir aos últimos acontecimentos envolvendo a vida da Britney Spears. Eu sou fã, acompanho a carreira dela desde muito tempo atrás, acompanhei esse processo dela de reabilitação, de conservadoria, e hoje estou aqui como fã e como espectador desse atual declínio para dar minha opinião sobre os últimos acontecimentos. Primeiro se inscreva no meu canal, depois ative o sininho, porque toda terça-feira e sexta-feira tem vídeo novo, ou a qualquer momento. Um beijo e vem comigo. A Britney começou bem cedinho, né, gente? Com apenas 11, 12 anos ali, ela já estava no elenco do Mickey Mouse Club, ao lado de nomes que no futuro fariam também um grande sucesso, como é o caso de Justin Timberlake, Christina Aguilera e Ryan Gosling. Até que chegamos em 1998, quando a Britney, com 16 anos, estoura com Baby One More Time. Né, que esse clipe marcou uma geração. E esse single vendeu mais de 10 milhões de cópias e transformou a Britney não somente numa estrela pop, mas também um ícone, né, gente? Um verdadeiro ícone cultural. A imagem dela tava simplesmente em tudo, né? Em filmes, em comerciais de TV, capa de revista. Amava os comerciais. E assim por diante. Só que com toda essa fama vieram também muitas incomodações. Era paparazzi ali grudado nela, a mídia obcecada, uma pressão absurda em relação aos passos que ela dava, tanto em relação à vida pessoal da Britney, quanto em relação à carreira artística dela. E era tudo controlado, né, gente? A forma que ela cantava, o que ela vestia, o que ela deixava de vestir, com quem ela tava, com quem ela não tava. Até que chegamos ao famigerado ano de 2007, quando o mundo assistiu a Britney raspando a cabeça, atacando o carro de paparazzi com guarda-chuva, né? Quem não lembra das famosas fotos dessa época? Na verdade, gente, a Britney chegou já a falar o que ela tava passando naquela época no próprio livro dela, né? The Woman in Me, traduzindo A Mulher em Mim. Foi observada de cima a baixo. As pessoas diziam que achavam do meu corpo desde a adolescência. Raspar a cabeça e agir de forma agressiva eram minhas formas de resistir. Um pouco dessa perseguição toda que fizeram com ela, com a vida dela, foi algo que ela construiu, né? Porque ela sempre alimentou no imaginário das pessoas algumas situações, como ela é virgem ou não é, ela traiu o Justin ou não traiu, ela tá saindo com fulano ou Beltrano. E naquela época a internet ainda não era tão popular como é hoje em dia. Então as pessoas, elas consumiam mais os tabloides. Com isso, né, fazer com que os jornalistas, os fotógrafos acabassem perseguindo ela o tempo todo, porque qualquer furo traria a capa de uma revista, né? Em 2007, nós temos o quê? Temos a apresentação da Britney Spears no VMA, que estava sendo super aguardada por muitas pessoas, né? Como uma espécie de retorno dela, né? Depois de todo esse alvoroço, de todo esse caos. Então as pessoas queriam ver como que a Britney estava, e também porque a apresentação da Britney no VMA era sempre uma espécie de acontecimento, né? Sempre as melhores, porque né? as performances da Britney no VMA sempre foram icônicas, né? Como a apresentação dela com a Madonna, onde elas se beijam, ou aquela performance onde ela dança com uma cobra no palco. Mas por fim, o desfecho em 2007 foi completamente diferente, foi outro. O que aconteceu foi que a apresentação que ela fez foi super criticada. Criticaram o corpo dela, criticaram a roupa dela, criticaram a performance dela, criticaram o cabelo dela, criticaram tudo, assim. Não tinha o que as pessoas não estavam criticando, na verdade. E a Britney também chegou a falar dessa apresentação no livro dela, né? Ela falou que na noite anterior ela mal tinha dormido, ela tinha acabado de ter o segundo filho dela em menos de 2 anos, e que as pessoas estavam estarrecidas, como se fosse uma ofensa, sabe? Ela não tá com uma barriga bem definida ali no palco. Ela escreveu o seguinte: eu não conseguia acreditar que eu tinha que subir ao palco me sentindo daquela forma. Eu estava tendo um ataque de pânico. Não tinha ensaiado o suficiente. Eu odiava minha aparência. E eu sabia que ia ser ruim. Esse VMA aí, que foi o retorno dela, meio que marcou o declínio, né, enquanto artista.
Porque quem acompanha a carreira dela sempre viu nos palcos uma cantora que sempre se entregava muito, né? Dançava muito, performava bastante e tal. Ela é sempre impactante a presença dela no palco. E quando ela voltou nessa apresentação, você já vê que ela não se entregava mais como antes. E daí em diante, a gente vê uma continuidade, né? Ela melhorou um pouco, mas não voltou a ser aquela Britney de sempre, né? Que dançava com vontade, com garra. E aí eu sempre me questiono, será que essa Britney que dançava daquele tanto, ela não volta mais? Por questões de uso de medicamento em excesso, que segundo ela forçaram ela a tomar, ou aconteceu algo pior? Estava bem mentalmente e que algo de fato precisaria ser feito. Tanto que tudo isso levou ela a ser internada 2 vezes em 2008 em clínicas psiquiátricas. E foi nesse cenário que entrou em cena o pai dela, o Jamie Spears. Que no futuro, né, a gente acabaria descobrindo que ele não entrou ali como um pai para ajudar a filha, né, que estava preocupado com a saúde mental da filha, mas sim como um empresário para assumir o controle de um negócio. A partir daí, gente, a justiça impôs. Ele queria ser um sugador, né? A verdade é essa. O que fica muito claro a todo momento, principalmente no livro dela, é o quanto a família sugava ela, né? A tutela, isso em 2008, que durou 13 anos e deu a ele o poder sobre as finanças, a carreira dela e até a vida pessoal da Britney, tirando completamente a liberdade dela de fazer absolutamente qualquer coisa. Chega a ser cômico, né? Mas o mais doido nisso tudo é que, mesmo ela sendo apontada legalmente como incapaz de cuidar de si mesma, por isso ter outras pessoas ao redor dela ali pra dizer o que ela tinha ou não que fazer, ela continuou trabalhando, né? Seguiu trabalhando. Vamos trabalhar, minha anjinha. Nessa época, ela fala no livro, ou em uma entrevista, não sei, porque é sempre muita informação que eu vejo, que nem engravidar do namorado ela podia. Até isso o pai dela proibia. Ou seja, ela servia para trabalhar, para ganhar dinheiro, para sustentar a família, mas não servia, não tinha independência para poder tomar suas próprias decisões, né? Para mim é uma escravidão dos tempos modernos. Eu vi um comentário de uma médica nesse vídeo, onde ela relata que a gente não pode discriminar o uso do lítio, porque está no protocolo de pessoas que têm bipolaridade e elas tomam para poder controlar a doença e tal. Segundo ela, a Britney também é diagnosticada e logo é normal o uso, né? Sendo assim, em 2019, nasce o movimento Free Britney, pedindo o fim da tutela. Até celebridades, né, gente, como a própria Madonna, a Miley Cyrus, eu acho que a Beyoncé também chegaram. Porque são pessoas interesseiras, né? Que só apareceram, só se manifestaram quando o movimento estava no hype, estava dando audiência, dando engajamento, porque durante os 13 anos de conservadoria, você nunca viu uma pessoa dessa se manifestar, falar nada. Principalmente as mais próximas, como a Madonna, que sempre se diz amiga. Se manifestar, se posicionar sobre isso, né? Até que finalmente, em novembro de 2021, a Britney foi libertada da tutela. Em 2022, a Britney se casa com Sam Asghari, que pra quem não sabe, ela conheceu em 2016 durante a gravação de um dos clipes dela. Esse clipe é um acontecimento, viu? Nossa, como fã, vou falar. É um dos melhores. E olha que cena linda essa nessa mesa. A Britney engravidou depois, né, mas acabou tendo um aborto espontâneo e depois de 14 meses casados, o Sam pediu o divórcio alegando diferenças irreconciliáveis. Recentemente, ela fez isso numa publicação onde ela fala sobre os traumas do passado e principalmente em relação à distância dos filhos. E ela também acabou falando um pouquinho sobre o casamento dela com o Sam. Os 3 anos em que meus filhos ficaram longe de mim foram os mais desafiadores da minha vida. Eu não podia ligar nem mandar mensagens. Foi um choque constante e minha forma de sobreviver era negar a dor e chorar muito. É estranho, eu e Sam éramos casados, mas às vezes parecia quase uma distração falsa para me ajudar a lidar com aquilo. Hoje percebo que estou me curando, porque voltei a sentir fome. Como uma criança ou um bebê. Sinto tanta fome que chega a doer. E quando como, parece que é a primeira vez que eu estou comendo na vida. Mesmo amando a minha casa, havia abuso e sofrimento ali. Hoje agradeço a Jesus por cada refeição. Eu
acho que ela apagou essa legenda e agora só tá a foto, se eu não me engano. Mas enfim, eu vi que tem várias interpretações desse texto rolando na internet. Tem algumas. E assim, né? Primeiro lugar, sobre interpretações. Nem tudo que o americano escreve tem tradução para português. Então, quando a gente traduz, fica muito sem lógica, né? O correto seria um americano que fala português também tentar traduzir isso aí de uma forma mais próxima possível pra gente. Mas isso também é uma forma de desabafo, porque a gente vivenciou isso, né, estando de fora. Que todo mundo ao redor dela só quer o quê? Quer fama, quer dinheiro, quer a visibilidade que ela pode proporcionar. E essa é a parte ruim da fama, né? Eu acho que quem é muito famoso assim nunca vai saber quando alguém tá perto porque gosta, porque ama, ou se tá ali por interesse. Só lembrando aqui que a Britney também foi casada com Kevin Federline entre 2004 e 2007 e a Eu acho assim que 2004 foi o auge de beleza dela. separação deles virou uma longa batalha judicial pela guarda dos filhos. Por fim, a Britney perdeu a guarda integral e mais tarde, em 2019, ela abriu mão da guarda compartilhada. E hoje, os dois meninos vivem com o pai. Mas enfim, né, gente? Depois do fim da tutela, a Britney começou a usar ali o Instagram como uma forma de se conectar com as pessoas, né? De se expressar com seu público, com seus fãs, principalmente. E aqui temos a divisão de opiniões. Tem quem acredite que esses vídeos que a gente vê aí da Britney seja uma forma de ela expressar a liberdade dela finalmente poder postar o que ela bem entende sem pedir autorização ou opinião de ninguém. Por outro lado, há outras pessoas que acreditam que aquilo ali é uma coisa perturbadora, que é uma coisa estranha, que há necessidade de algo ser feito. Eu não gosto de ver, eu vou ser bem sincero. Tem alguns vídeos que eu não gosto de assistir. Não gosto que ela poste, principalmente porque eu vejo que pessoas ficam debochando dela em função desses vídeos. Eu vi que tem pessoas que acham que é um personagem que ela adotou pra chocar e assim fazer com que as pessoas percam interesse nela. Eu já ouvi uma vez ela falar que ela fazia isso mesmo, principalmente na forma de se vestir no dia a dia. Que ela ficava bem feia, que era pra ninguém querer tirar foto dela. Só que, na minha opinião, isso faz chamar mais atenção. Alguns vídeos de fato chegam a ser até motivo de piada na internet, mas ao mesmo tempo de preocupação, levantando o questionamento. O que é que a Britney Spears tem? Ela tá bem? Ela não tá bem? O que aconteceu com ela? É uma personagem isso? É um pedido de ajuda? O que tá acontecendo? Bom, gente, mais recentemente, em agosto, a Britney publicou um vídeo que abriu uma vala de especulações na internet sobre o estado mental dela. É um vídeo que ela aparece cantando, né, numa casa toda bagunçada ali no fundo. Que esse vídeo parece que tem cocô do cachorro no chão e por aí vai. Eu tenho lugar de fala, né? Eu trabalho com limpezas de casas aqui nos Estados Unidos e eu vou falar pra vocês que isso é comum. Claro que não são todas as casas de americanos que ficam nesse estado aí, mas é muito comum a gente limpar uma casa dessas e ver roupas no chão, ver comida tipo de uma semana atrás na mesa, no quarto. Tipo assim, uma coisa que eu observo muito, que o americano, quando ele tem um funcionário que limpa a casa, se cai algo no chão, vai ficar lá até o dia da limpeza. Sabe, isso você pode perguntar pra qualquer pessoa. Tem casas que realmente o cocô fica ali jogado esperando alguém catar. Esse alguém geralmente é a faxineira. A legenda, ela diz que estava limpando a casa como se não houvesse amanhã. Ali no fim de 2024, começaram a surgir notícias que a Britney estava determinada a virar a página da vida dela. E ela teria trocado toda a equipe dela e também prometido se manter sóbria para retomar de vez a sua carreira. Eles sempre associam ela ao uso de entorpecentes, né? Mas nunca mostrou nenhuma evidência de que ela use, assim como a gente sempre conseguiu ver no caso da Amy House. Então eu fico na dúvida, será que ela realmente usa?
Em relação às drogas, vale trazer aqui que a Britney nunca usou drogas pesadas, né? Pelo menos é o que ela fala no livro dela, que a única droga que ela usava era um remédio para TDAH, que, segundo ela, era a única coisa que era capaz de aliviar a depressão dela por algumas horas. E ela ainda fala que para ela o verdadeiro peso na vida dela nunca foram as substâncias em si, mas sim os anos de abuso e também o controle da própria família, enfim. No fim das contas, o que parece é que a Britney não se recuperou totalmente daquele colapso de 2007 e dos 13 anos vivendo sob uma tutela que controlava cada aspecto da vida dela. Hoje o Instagram é realmente um espaço que ela encontrou para se expressar do jeitinho dela, mesmo que às vezes possa soar estranho pra gente. Mas é inegável que fica aquele questionamento, aquela preocupação, será que ela tá bem mesmo? Será que ela precisa de ajuda? Ou será que a gente tá julgando demais alguém que simplesmente viveu anos e anos e anos de traumas e agora tá conseguindo e tentando ser livre do seu jeito? A verdade é que a Britney Spears é muito mais do que os vídeos que ela posta ou deixa de postar, né, gente? Ela é de fato uma sobrevivente da indústria musical e ainda carrega as marcas de tudo que ela viveu. Olha, honestamente falando, eu não consigo ver lucidez ali não, viu? E é com tristeza que eu assumo isso, que se ela não tivesse essas sequelas e que a gente consegue observar através dos comportamentos dela, eu acho que em algum momento teria algum vídeo dela de lucidez, sabe? Gravando um story, conversando algo normal, tendo um diálogo, sabe? Pelo contrário, o que a gente sempre vê é uma Britney girando e girando e dançando, ou escrevendo coisas meio sem lógicas, e essas coisas me fazem acreditar que a Britney não está bem. Fica minha torcida para que tudo fique bem, que ela encontre a ajuda de um profissional, alguém que tenha muita intimidade com ela, possa ajudá-la, para que as coisas melhorem, né? Porque se você tem um problema psicológico do nível que ela tem e não se trata, a tendência é que as coisas com o passar do tempo só piorem, né? E aqui eu encerro mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você não gostou, peço que curta, comente, compartilhe. É muito importante a sua ajuda, o seu apoio, principalmente porque eu tô começando agora. Um beijo e até o próximo vídeo.